Tá tudo aberto, hein, rapaziada? Graças a Hugo Souza. Graças a Hugo Souza que valeu cada centavo aí da multa que o Corinthians pagou pra tê-lo, né? O jogador é emprestado pelo Flamengo. O Corinthians teve que pagar aí pra jogar contra o clube que é detentor dos seus direitos. Pelo menos até dia 10, né? Reza a lenda se o Augusto não se enganou de novo, né? Dia 10 o Corinthians compra o Hugo Souza e aí pro jogo da volta, dia 20, dia 17, enfim. Pro jogo da volta, o Hugo Souza aí estará à disposição do Corinthians e o Corinthians não precisará pagar a multa dos 500 mil, né? Pelo menos isso é o que tá previsto, né? Porque o Augusto às vezes fala umas coisas que, enfim, às vezes é, às vezes não é, tá? Galera, vamos conversar sobre esse primeiro jogo. De uma certa forma, no começo, olhando o começo do jogo e vendo o placar final, saiu barato pro Corinthians, mas olhando a melhora que o clube teve, que o time teve no segundo tempo, foi um placar aí de podemos colocar justo. E tá tudo aberto pro segundo jogo, tá? Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, deixa o like e vamos falar de Corinthians e Flamengo. 1 a 0 pro Flamengo, primeiro jogo no Maracanã. Rapaziada, o Coringão foi a campo no 4-4-2, aqueles 4 no meio campo em forma de losango, né? Fagner de um lado, Hugo do outro. Dois jogadores, o Fagner pela idade e o Hugo Moura pela característica. Jogadores que não conseguem atacar com aquela intensidade. E no meio de zaga, Félix e Ramalho. Então fica com 4 atrás defensivos. Meio campo, Rian e Charles, dois jogadores de pegada. O losango completado ali por Coronado e Garro. Eu sempre peço Coronado e Garro juntos, mas hoje o Coronado jogou mais um pouco atrás, aquele desenho, né? É o Rian e o Garro à frente, os dois pelos lados, né? O Charles do direito e o Coronado no esquerdo na frente. Romero e o Hector. Cara, o Hector, eu queria entender, eu queria saber, melhor dizendo, qual é o plano de sócio-torcedor que o glorioso Hector tem, né? Porque, cara, fazia tempo que eu não vi um jogador tão nulo numa partida de futebol. Ele conseguiu, assim, não fazer nada. Nada, sabe? Cara que não consegue nem errar. Nem errar ele conseguiu, porque, sabe? Parece que a bola nem chegou nele. Sabe aquele cara que corre errado? Você joga futebolzinho final de semana, você sempre tem um ou outro que corre errado, né? O Hector é esse. Correu errado o jogo inteiro, cara. Nossa, perdidaço, perdidaço. Aí a única chance que sobra pra ele, que aparentemente estava em posição legal, ele dá uma titubeada, ele deu uma Pedro Raulzada, né, velho? Ele deu uma Pedro Raulzada, saiu com a bola dominada, tirou a aceleração da jogada, não sei por qual motivo, razão ou circunstância, né? Tirou a velocidade da jogada, driblou um, driblou dois e chutou a bunda dele, né? Então por isso que tem jogadores que você pode até argumentar, pô, os caras são até bons, mas nunca vai virar nada na vida, dentro do futebol. O Hector pode ser um desses, pode até jogar razoável, mas é um cara que sempre jogou em times inferiores na Espanha e foi formado na base do Atlético de Madrid, às vezes muito por conta disso, sabe? O cara corre errado, o cara não tem a leitura da partida, o cara desconecta, tá ligado? Porque né, a bola, sabe, ele não, né, sabe, ele não sabe o que ele fazia com a bola. Bola, meu, vai pra dentro, corre, enche na cara do goleiro, enche o pé, velho. Desce a mamona. Mas ele, né, enfim, o Corinthians sofre com isso. O Flamengo, de muita intensidade, né, foi com tudo pra cima do Corinthians, marcando a saída de jogo do Corinthians, tomando a bola na saída de jogo do Corinthians e criando boas chances. E aí o nome do jogo é Hugo Souza, né? Logo aos 3 minutos de jogo, uma defesaça no chute maravilhoso de Arrascaeta, uma ponte incrível. Aos 17, Arrascaeta sai na cara do goleiro, pega de novo. Aos 30 ele pega uma letra do Gabigol, ele não é um lance muito difícil porque ele não vê aparentemente do jeito que a bola foi, parece que a bola ia passar, o Gabigol consegue tirar da cartola ali uma letra tal. O Hugo Souza é pego de surpresa e tem um reflexo assim muito apurado, né, para conseguir fazer a defesa. Mas nem tudo são flores, né, rapaziada? Aos 32 minutos, o gol do Flamengo do Alexandre, ao meu ver, foi falha do Hugo Souza, né? Falha de posicionamento, não é frango, mas é falha. A gente que joga futebol, principalmente eu que jogo de zagueiro, né? Joguei já com vários goleiros aí na minha carreira, né, de armador.
e a gente sempre conversa. Bola no canto do goleiro é do goleiro. O Ramalho cerca certinho o cruzamento, o passe, né? E dá o canto. Ali o Hugo Souza deveria estar melhor posicionado para caso a bola fosse ali no canto dele, ele efetuasse a defesa. Não estava bem posicionado, ele estava meio querendo adivinhar o cruzamento e aí tomou um gol ali que realmente foi falha dele. Mas não dá nem para você bater nessa tecla, porque não só no primeiro tempo, como também no segundo tempo, o Hugo Souza distribui milagres, rapaziada. Boas defesas, teve uma ponte numa cabeçada do Léo Ortiz. E destaque para a defesa cara a cara com o Gerson. Um bolão do Arrascaeta. O Gerson sai cara a cara com o Hugo Souza. Aquela coisa assim, é chutar e sair pro abraço. E o Hugo Souza opera um milagre. Realmente é uma partida, tirando o lance da falha, né? Se não fosse a falha no gol, seria nota 10. Como teve a falha ali, vamos pôr nota 9. Porque se não fosse realmente o Hugo Souza, o Corinthians poderia ter sido eliminado hoje à noite no Maracanã. Só que aí, rapaziada, é o seguinte. O Corinthians foi dar o primeiro chute ao gol aos 40 minutos do primeiro tempo com o Garro. E aí, no intervalo da partida, acontecem algumas modificações do Ramon Dias. Ele tira o Rian, tira o Fagner e tira o Coronado. Ele coloca o Martinez, o Mateuzinho e o Gustavo Henrique passando a jogar no 3-5-2. Ramalho, Gustavo Henrique e Félix atrás, Mateuzinho numa ala, Hugo na outra, que foi uma crítica minha antes de começar o segundo tempo, de eu ver como estava distribuído, né? Porque o Hugo não sabe atacar. O Martinez é um jogador de pegada, né? Mantendo ali o Charles ao lado e o Garro como único armador. E na frente Hector e Romero, que até então não faziam uma boa partida. O Romero, o Hector, né, inexistente praticamente, e o Romero não estava bem na primeira etapa. Então eu logo questionei, né? Falei, pô, não gostei das substituições do Ramon Dias. Mas, rapaziada, o Corinthians melhora e melhora muito no segundo tempo. Até porque no primeiro tempo não fez absolutamente nada, né? Podemos colocar assim. E o Corinthians tem uma bela melhora. O Mateuzinho, cara, entrou muito, muito bem, tanto no apoio quanto na defesa. Teve que marcar, teve a incrível missão de marcar só o Bruno Henrique, que tava fazendo um escarcéu em cima do Fagner, né? Até pela idade não dá pra exigir muito do Fagner, né? Apesar que o Bruno Henrique tem a idade dele, né? Enfim, Mateuzinho entrou muito bem, anulou o Bruno Henrique e de quebra criou chances para o Corinthians. A jogada do que o Romero acerta a trave, o Mateuzinho que dá o passe. O próprio Mateuzinho no final do jogo consegue uma bela ultrapassagem, chuta sem ângulo no travessão. Bola bate na forquilha. Mateuzinho é um nome que a gente sempre critica, a gente sempre cobra aí mais a torcida como um todo, mas o Mateuzinho entrou muito bem. O Martinez com a bola no pé é um pouco limitado, né? Errou alguns passes de praxe, como ele sempre erra, mas sem a bola é um jogador que deu uma consistência defensiva melhor que o Rian, né? E o Corinthians acaba, por incrível que pareça, melhorando, mesmo só com o Garro na armação, o Corinthians melhora. Repetindo aí, teve as chances do Romero, chute na trave, teve do Hector, que acabou ali, não sei o que ele tentou fazer, né? Enfim, inacreditável, cara. Teve o Mateuzinho. Enfim, o Corinthians teve uma outra chance também, até mais clara que a bola na trave, com o Romero também. Uma bola cruzada pelo Yuri Alberto, se eu não estiver enganado. A bola passa ali na zaga do Flamengo, sobra pro Romero, né? O Romero chuta quase caindo e o Léo Pereira tira em cima da linha aquele que seria o gol de empate do Corinthians. Um primeiro tempo onde o Flamengo domina o Corinthians, merecia, né? Não foi merecer, futebol não é merecimento muitas das vezes. O Flamengo cria mais chances que o Corinthians, podemos colocar assim. Teve muito mais chances de ter liquidado a semifinal no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo cria chances boas também, que o Hugo Souza vai bem, teve o chute do Alcaraz no final do jogo, etc. Mas o Corinthians também compete. O Corinthians no segundo tempo conseguiu competir, conseguiu criar chances e pelo segundo tempo o empate seria mais justo. Mas como o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, 1-0 é um placar ali, podemos colocar justo, sem clubismo nenhum, foi um placar justo, tá? Pro Corinthians é ótimo, porque o Corinthians tá vivo na semifinal. É um placar onde dá para reverter. O Flamengo é um time forte, sem hipocrisia nenhuma, sem zoeira nenhuma. O Flamengo é um bom time, tem um bom elenco, tem um bom banco.
O Felipe Luiz assumindo agora é um cara que deu um ânimo, deu uma motivação. De repente, se tivesse o Tite, o Corinthians poderia até conseguir ter saído de lá com uma vitória ou um empate, né? Mas o Felipe Luiz dá uma injeção de ânimo, né? Pro Flamengo, inclusive o Flamengo vai muito bem muito por conta disso, né? Aquela questão de querer mostrar serviço pro professor e etc. Mas é um placar magro para uma Neoquímica Arena lotada, porque sem tiração de sarro, nada. A atmosfera do Maracanã hoje, até teve 45, 47 mil pessoas, alguma coisa assim, ficou abaixo da média do Flamengo no ano, né? Um jogo de semifinal, assim, achei estranho, confesso que eu achei estranho porque a torcida do Flamengo, né, muito grande e tal. Não sei se foi o preço dos ingressos, a torcida tá meio desmotivada com o time, enfim. Você nota que o Maracanã é um estádio mais largo tal, e com os espaços ali, não foi aquela pressão absurda. Muito pelo contrário, será a Neoquímica Arena, né, que é um estádio bem pequeno, uma atmosfera grande e uma torcida que está totalmente abraçada com o clube. Então, 1-0 é um placar, é uma vantagem, mas é uma vantagem que o Corinthians consegue reverter. O Flamengo, ainda considero o Flamengo favorito pelo time, até pela própria vantagem. É um time muito bom, um time muito forte. Tem a motivação do Felipe Luiz, mas o Corinthians joga em casa e a pressão da torcida vai ser gigante. Vai ser gigante, vai ser enorme. E vamos pra dentro, vamos pra dentro. Próximo jogo do Corinthians, rapaziada, Campeonato Brasileiro contra o Internacional no sábado. E aí teremos data FIFA e depois o jogo contra o Atlético do Paraná, que seria final de semana, passou para o meio de semana, também na Neoquímica. E aí sim, o jogo da volta contra o Flamengo, também na Neoquímica. Então o Corinthians terá 3 jogos seguidos, 4 jogos seguidos na Neoquímica, porque tem o jogo contra o Racing, que é o primeiro jogo é em casa, né? Então o Corinthians terá 4 jogos seguidos aí na Neoquímica Arena. E vão para isso. Se eu não me engano, tem mais um depois do Campeonato Brasileiro, hein? Parece que era 3 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é o Palmeiras em casa. Enfim, isso aí é lá pra frente. Vamos pensar agora no Internacional. Só os 3 pontos interessa. E na Copa do Brasil, estamos vivos. Vamos com tudo pra cima, pés no chão. O favoritismo é dos caras. Mas o Corinthians tá vivo. Demorou? Forte abraço, tamo junto. É nóis.